muito grande. 1 Tessalonicenses 5,17. Os irmãos podem abrir, eu já vou falar. Diz: orai sem cessar. Pode se aceitar. Irmãos, é o tema. É mais difícil achar a passagem pelo tamanho, né? Irmãos, me deram um tema sobre oração para estar trazendo para os irmãos aqui um pouco de reflexão. A gente tem que fazer da oração uma rotina, porque tudo que é rotina vira natural no decorrer da nossa vida. Temos que orar no acordar, no almoçar, no se exercitar e principalmente no dormir. Pois tudo aquilo que colocamos como rotina, que eu falei, vira uma rotina diária que a gente faz sem pensar. A gente está orando, a gente está intercedendo. Isso que é orar e vigiar a todo instante. E às vezes, para algumas pessoas, a gente não tem o que oferecer, às vezes, algum bem financeiro. E a única coisa que a gente vai ter para oferecer para alguém é a oração. Pois a oração do justo pode muito. Pois nada melhor que oração para nos aproximarmos mais de Deus, né? Porque Jeremias 29:12 diz que então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Amém, irmãos? E nós temos a liberdade de orar de toda maneira, onde estivermos. Se a gente estiver dentro do trem, se a gente estiver dentro do carro, seja de pé, sentado, deitado. Então não temos motivo para não orar, mesmo que for em pensamento. Diz um pregador muito famoso que quando você não puder orar ou falar na palavra de Deus, louve. E irmãos, podemos ver que Davi orou sentado, 2 Samuel 7:18, na tenda da arca. Salomão orou de pé, 1 Reis 8:22, na leva da arca para o templo. Jesus orou com o rosto no chão, no Getsemane: se possível, passe de mim esse cálice. Jeremias pediu para o povo orar com as mãos para cima. Lamentações 2:19, orando por Sião. Daniel orou de joelhos. Daniel 6:10, na cova dos leões. Amém, irmãos? E a oração tem o poder de cura, porque quando intercedemos pelos outros, confessamos nossos pecados, somos curados. Tiago 5,16 diz isso: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Que possamos estarmos em posição e revestidos de toda a armadura, igreja, sabe? Pelas astúcias do inimigo, pelas setas, temos que estar em posição, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo. E se nós não fortificarmos na fé, não se aproximarmos de Deus, nós vamos ficar fracos. Porque Paulo diz lá que tanto o exercício físico é bom para o nosso corpo, também temos que exercitar a nossa fé. Amém? E em Marcos 9:29, Jesus mais ou menos falou que às vezes a gente tem que estar em jejum e oração para certos tipos de inimigos, certos tipos de levante. Marcos 9:29 diz: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. E eu gostaria de refletir nessa passagem de Marcos, irmão, um pouquinho, só dar uma mastigada. Eu vou ler do 17 ao 29 e vou dar uma explicação para os irmãos. Marcos 17:29 diz o seguinte: uma pessoa da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que apanha, despedaçam, e ele espuma e range os dentes, vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Vejam, os próprios discípulos não estavam preparados. Aí a gente já vê que quando Jesus pediu para eles orar 1 hora, eles não conseguiram. Então, se eles estavam orando, por isso que nós temos que vigiar. A gente tem que estar em vigilância e na posição sempre com o Senhor. E ele respondeu, Jesus devia estar bravo aqui, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos terei ainda? Trazei-los, e trouxe-lhes. E quando ele ouviu, logo o espírito se agitou com
e caiu endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, a minha falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão concordava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e o levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair por coisa alguma, a não ser por oração e jejum. Então, irmãos, quando nós falamos que nós temos que orar para se aproximar de Deus, não é só se aproximar de Deus, porque Deus é onipresente. A gente tem que orar para nos fortificar, um exercício. A fé é um exercício, a fé não é uma coisa tênue que fica parada, não, é um exercício diário, sabe? Porque às vezes a gente fala assim: eu não vou orar agora, porque a mídia fica rebatendo para a gente não orar, para a gente não ler a Bíblia. E às vezes as coisas são mais atrativas, uma televisão, uma série, uma revista, um jornal. Temos que estar em vigilância e oração sempre, intercedendo uns pelos outros. Pois Paulo também diz em Romanos que nossa fé tem que ser uma fé mútua. Para que intercedemos uns pelos outros. Porque, como diz em Atos 2,42, que foi o fundamento da igreja, que a minha riqueza é para servir a sua pobreza, a sua pobreza é para servir a minha riqueza. Ninguém é autossuficiente que não pode dar, nem que pode receber. E aqui ele não fala de financeiro, não. É que às vezes tem uma parte da minha vida que eu sou melhor para discernir as coisas, e um ajuda o outro. Isso é a comunidade espiritual. Amém, igreja? E para finalizar aqui, eu gostaria de ler 1 Pedro 4, do 7 a 11, só para finalizar aqui essa devocional. Diz o seguinte: ai meu Deus, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Lembra? Se confessar o pecado do seu irmão, nós vamos ser curados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações, cada um administre os outros o dom como recebeu. Vou passar meu dom para você. O que o meu dom puder servir você, vai ser uma bênção. O que o seu dom puder me servir, vai ser uma bênção. Bons, dispenseiros multiforme na graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. É essa palavra que eu vim trazer para a igreja hoje. Espero que vocês tenham guardado no coração. E vamos dobrando nossos joelhos em fé e oração, intercedendo uns pelos outros, para que haja renovação e vigor aqui nessa igreja. Amém? Deus abençoe.